Meus irmãos, então vamos estar de pé por um momento. Os que quiserem e puderem, vamos agradecer a Deus por esse momento. Nós temos tantas oportunidades de agradecer e às vezes a gente deixa escapar essa oportunidade de agradecer. Quando está passeando, quando está de férias, quando está sentado à mesa com a comida boa, com tempero. Se tiver arroz e feijão e ovo frito, eu gosto muito. E se tiver churrasco, a gente come alegrinho também, né? Frango com quiabo, vai ser bom para cá. Faltou o senhor lá em final, viu? Então, nós temos muito para agradecer, né? Levantar cedo, poder ir para o trabalho, sem depender de ninguém para nos ajudar a levantar da cama, ir no banheiro. Deus dê muita graça para quem precisa passar por isso, ou quem tem alguém na família que precisa de ajuda. Deus ajuda muitas das pessoas. Mas é muito bom a gente poder levantar e ir para o trabalho com as nossas pernas, dirigindo o nosso veículo, ou entrando no ônibus com as nossas pernas. Às vezes a gente percebe uma pessoa entrando no ônibus e que tem necessidades especiais, que são chamados atualmente de cadeirantes. É muito difícil, é muito duro. Então nós temos muito a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela nossa saúde. Às vezes eu paro para meditar e fico pensando, a gente às vezes até esquece o quanto que a saúde é importante. A maioria de nós só lembramos da saúde quando a gente está com alguma coisa doendo. Quando está sentindo dor, quando está passando mal, aí lembra que existe uma coisa importantíssima chamada saúde. E que Deus tem nos concedido, né? Tem nos ajudado. E às vezes tem alguém da nossa família enfrentando uma enfermidade, mas Deus dá força para a gente, para alguém da família ajudar a cuidar, a estar ali dando assistência para aquela pessoa melhorar. Então nós temos muito para agradecer. E principalmente nesse momento, agradecer a Deus pelo presente que Ele nos deu, chamado no original de Yeshua HaMashiach, que nos foi apresentado como Jesus o Messias, o Salvador da humanidade. Ele foi o maior presente de Deus para nós. Além de nos dar a vida, além de nos dar a oportunidade de viver nesse planeta, além de nos dar o oxigênio que Ele até hoje preservou, não deixou os líderes humanos prender o oxigênio, roubar o oxigênio para vender para nós. Ele ainda tem nos guardado. O oxigênio ainda é de graça. E é muito bom respirar. Quando alguém tem dificuldade para respirar, percebe o valor que tem respirar. Então nós temos muito que agradecer a Deus. E além do mais, Ele abriu a porta da salvação para todos nós. Abriu porta para perdão dos nossos pecados. Um plano de salvação para nós que viemos dele um dia, podermos voltar para Ele. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem tiver com o livro de Deus na sua mão, vamos abrir. No primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo de número 25, estaremos lendo até o versículo 30. Os irmãos têm toda a liberdade. Pode ficar sentado, pode ficar de pé, fica à vontade, do jeito que tu achar melhor. Tem toda a liberdade. Mateus 11, 25 ao 30. Todos se encontraram? Amém? Então acompanhe a leitura aí comigo. Eu estarei lendo um versículo e um dos irmãos lê outro, e assim vai passando, e quem desejar vai ler na sequência. Cada um lê um na sequência, tenha vontade. Eu vou ler o primeiro versículo e quem sentir o desejo lê o segundo e assim completo. É o 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim se aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. 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 Nós pode tomar um assento, se desejar. Senhor, nós estamos uma vez mais diante da sua palavra. Nós lemos o seu evangelho, a escritura sagrada é a boca do Senhor falando conosco. Ó Deus, abra nossa mente nesta hora, através do Espírito Santo, que conhece as nossas vidas, que sabe que cada homem, cada mulher, cada moço, moça, criança, cada ser humano passa. O Senhor nos conhece desde o dia, e antes do dia que nascemos. Ó Deus, o Senhor tem a nossa história nas suas mãos. Abra, Senhor, nosso entendimento. Revele as Escrituras para nós uma vez mais. E que esse momento especial que o Senhor nos concede sirva-nos, Senhor, de edificação pela sua palavra. Que a sua palavra alcance cada um de nós e produza um resultado pelo qual o Senhor a conservou até esse dia para o bem de todo ser humano que te busca em sinceridade. Amém. E amém. Essa palavra que acabamos de ler, nesse trecho do Evangelho, estava acontecendo naquela ocasião alguns questionamentos, muitas dúvidas entre o povo, entre as pessoas. E havia um privilégio muito grande para os moradores de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, de Nazaré, de Belém e daquela região em torno ali, porque eles podiam ir naquela ocasião pessoalmente ouvir os ensinamentos da boca do nosso mestre. Então eles levavam as suas perguntas, os seus questionamentos aos discípulos que estavam mais próximos do nosso mestre, do nosso Salvador. E então Jesus Cristo, atendendo os pedidos e lembrando que mesmo antes de ter feito os pedidos, antes de ter feito as nossas orações, mesmo antes, Ele já conhece, Ele já sabe da minha vida, da sua vida, do que a gente carece. Mas o nosso Deus, como Ele é um Deus vivo, Ele é uma pessoa. Ele não é alguém que está fixo num quadro, Ele não é alguém que está fixo num lugar preso. Ele não é alguém que precisa de ajuda para ser carregado. Ele é um Deus vivo que nos carrega, que nos move. E escrito está no início do livro de Deus, no primeiro livro, no primeiro capítulo, que estudando o capítulo 1, 2 e 3, nós vamos perceber que Deus faz do ser humano a sua imagem, a sua semelhança. Então Deus é um Deus que gosta de relacionamento. E quando nós estamos assim, é como se a gente estivesse tendo uma conversa com Ele. Porque escrito está na Escritura que onde estiver 2 ou 3, 2 ou mais, reunidos no nome dEle, Ele aí se faz presente no meio dele. E quando nós temos a oportunidade de conversar acerca da Escritura Sagrada, do plano de Deus, revelado aqui neste livro, que ficou conhecido mundialmente, mais conhecido como Bíblia Sagrada, nós temos a oportunidade de conversar uns com os outros e conversar com Ele. E quando nós oramos, a oração também é uma conversa com Deus. Então, nesse momento onde lemos esse texto, o nosso Salvador estava ensinando as pessoas e que estende-se para nós e para todos os seres humanos
E ele vem falando acerca da intimidade que ele tem com o Pai, com o Criador dos céus e da terra. E ele está dizendo nos versículos que nós lemos nesse texto, que ninguém conhece melhor o Pai do que o Filho. E quem o Filho quiser revelar. E a partir do versículo 28, ele faz um convite, um chamado muito importante para todo ser humano. E feliz bem-aventurado e feliz será todo ser humano que aceitar esse convite. E o convite que começa aí no versículo 28, é sempre bom lembrar, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Ele, Cristo, vos aliviará. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é quem já morou na roça, como eu, ou quem já estudou a respeito, sabe? Jugo é conhecido também aqui na nossa nação como canga. É um instrumento, uma ferramenta que usa para trelar os bois, para eles trabalharem juntos em unidade. Então, quando o jugo está com dois animais, ou duas pessoas, ou dois seres que estão na mesma visão, mesmo caminho, eles vão trabalhar bem. O jugo vai ser leve e suave, porque um ajuda o outro. Isso também nos faz lembrar o porquê que Deus diz na sua palavra para a gente não nos prender a um jugo desigual. Porque sempre um vai lutar contra o outro. Sempre um vai fazer o outro ter mais dificuldade. Mas aqui ele está dizendo que o jugo dele é para a gente tomar. Por quê? Porque o jugo dele é suave. O jugo dele é compatível com todo ser humano. Porque ele entende de cada um de nós, de cada ser humano, melhor do que todo profissional da área. Os psicólogos podem nos ajudar? Podem. Mas Deus ainda pode muito mais. Os analistas, os médicos, podem nos ajudar? Podem. Mas o nosso Salvador, que é o médico dos médicos, é o analista dos analistas, ele pode ajudar ainda muito mais. Ele fala para a gente tomar esse passo e continua fazendo o convite que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem aprende dele. Como é que a gente aprende? Com a palavra dele. Como está escrito aqui na nova aliança, no plano que foi para nós. Quando a gente aprende dele, a gente encontra descanso para as nossas almas. Esse descanso é diferente do descanso físico, que às vezes a gente fica cansado, estressado no trabalho, às vezes o trabalho pesado, às vezes o trabalho que exige muito da nossa mente, que a gente fica estressado, ainda tem que encarar o trânsito para vir para casa. Me ajuda aí os irmãos e irmãs que dirigem, não é? Mas esse descanso aqui é diferente desse. Você dorme uma noite boa de sono, faz uma refeição, um lanche, dorme, toma um banho gostoso, você acorda renovado. Esse é o descanso físico. Esse qualquer um pode ter. Agora, o descanso que ele está falando é descanso para as almas. Descanso que vai lá no profundo das nossas emoções. É um descanso que a cama não resolve, uma rede não resolve, o passeio não resolve, o dinheiro não resolve. É algo que está lá na nossa alma, e na alma onde está a sede das nossas emoções. Esse descanso a gente só encontra estando em comunhão com Deus, aprendendo a mensagem dele, seguindo o projeto dele. Aí encontraremos esse descanso para as nossas almas, esse descanso que dá paz, esse descanso que dá contentamento, esse descanso que mesmo com as lutas do dia a dia que a gente continua enfrentando, a gente tem prazer na hora de voltar para casa, chegar em casa, para sentar com as pessoas da família, fazer uma refeição juntos. Essa paz, esse descanso que nos dá prazer de tirar um momento para bater um papo, conversar. Esse descanso que nos dá prazer e força para administrar o nosso tempo, a nossa agenda, para a gente ter tempo para Deus, exclusivo na nossa agenda. Esse descanso que nos dá convicção de que a vida não termina aqui. Ela prossegue na eternidade e quem está nesse plano aqui, quando passar para a eternidade, a vida será ainda melhor. E no último
versículo que lemos, ele conclui o convite dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, é possível carregar. Enquanto que o fardo da religião é pesada e nos coloca um monte de regras que não estão escritas aqui na nova aliança para a gente carregar, e um monte de proibições, um monte de coisa que são verdadeiros besteróis, que não ajuda ninguém, não melhora a vida de ninguém, e que deixa as pessoas com um fardo pesado. Ele está dizendo que o fardo dele é leve, é suave, tem jeito, é gostoso de carregar, é bom de servir nessa causa dele. E diante desta pequena meditação, eu quero lembrar os irmãos que onde começou a igreja, pessoas, gente, igreja, sempre é bom lembrar, igreja não é onde a gente vai, igreja não é onde vamos, igreja é onde somos. O lugar que a gente vai é o lugar onde a igreja reúne o templo, uma casa, uma tenda e assim por diante. Onde começou a igreja se reunir, ficou conhecida como igreja primitiva, e ela vai aparecer de maneira mais forte no livro conhecido como Atos dos Apóstolos. E em Atos dos Apóstolos, onde começa a igreja primitiva, o que é a igreja primitiva? A igreja primeira, a primeira congregação. Começou assim, como a gente está aqui, desse jeito. Como era proibido abrir em público as reuniões, eles reuniam nas casas. E lá cantavam ao Senhor. E lá conversavam sobre a palavra, sobre a mensagem. E lá eles anunciavam para as outras pessoas o plano de salvação. E lá eles tinham a oportunidade de fazer o que nós vamos fazer agora. Conversar, tirar dúvidas. E assim aproximarem mais de Deus através do plano da salvação, do caminho único de salvação, está revelado, entre outras passagens, em João 14, versículo 6, onde o nosso Salvador diz que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, por Ele, Cristo. Então eu quero abrir a todos, nesse momento, a oportunidade para fazer pergunta ou compartilhar algo que tu estudou na Escritura e acha importante compartilhar. E sempre é algo que a gente estuda, examina na Palavra de Deus. É importante compartilhar. E é um momento de privilégio, porque eu conheço muitas pessoas que nos pedem atendimento pastoral, e nós fazemos atendimento também para pessoas que estão longe, em outras cidades, até em outros países, através da internet. Nós temos um trabalho na internet, em algumas páginas, e temos, pela bondade de Deus e o dever nosso de anunciar a palavra, nós temos, até esse momento, mais de 100 mensagens de estudo bíblicos publicados na internet, através do YouTube, e alguns sites também que têm parceria em anunciar o Evangelho, que estão lá gratuitamente para as pessoas ouvirem, para as pessoas baixarem, gravarem, distribuírem, fazer da melhor maneira que acharem, que podem edificar suas vidas. E lá tem os nossos contatos, lá tem como falar conosco por telefone, pela própria internet e assim por diante. Então algumas pessoas pedem atendimento para tirar suas dúvidas, pedem orações e muitas perguntas que eles não têm oportunidade de fazer pessoalmente. Às vezes, congregam em lugares que o pastor não dá essa atenção que nós temos aqui. Não tem esse relacionamento face a face de conversar, de olhar no olho. E eu vejo muitas pessoas com muita sede, com muita vontade, irmão Lúcio, de poder fazer essas perguntas, de poder tirar essas dúvidas. Então esse é o momento para a gente aproveitar. Eu quero abrir a todos. Minha companheira essa semana mesmo compartilhou comigo algo muito importante a respeito do que está escrito em Gálatas capítulo 3. E assim por diante, que os irmãos quiserem compartilhar e quiser tirar dúvida, qualquer coisa relacionada à fé, relacionada ao Evangelho, à Bíblia,
ao relacionamento com Deus, o plano da salvação. Esse é o momento. Alguma coisa que talvez te impeça de estar congregando, alguma coisa que possa talvez parecer que é uma pedra muito grande no seu caminho, alguma coisa que às vezes alguém diz para tu que por causa disso você não pode. Esse é o momento de tirar a dúvida. Porque segundo a palavra de Deus que lemos aqui, ele disse assim no versículo 28, vinde a mim todos. Ele não disse que para vir em mim só os perfeitos. Ele não disse para vir a mim só os bonitões, as bonitonas, só quem não tivesse problema. Para vir só os que estavam com tudo arrumado na vida. Ele disse, vinde a mim todos. E depois ele continua o convite e diz, depois de chamar todos, ele diz também para vir também um outro grupo. Quem está cansado. Ele está convidando esse grupo também, quem está cansado, algum cansaço. E depois tem um outro grupo que ele convida também. Está aí no versículo 28, os oprimidos. Quem está sentindo opressão. Pressão em alguma área. Pressão na família. Pressão no relacionamento. Pressão no trabalho. Pressão na vida. E assim por diante. Então, nós temos essa oportunidade. Quem quer começar? Compartilhar algo ou perguntar? Pode perguntar? Claro. Sobre o batismo. Sim. O batismo, o católico, ele batiza os pais, batiza a criança ainda nenenzinha, né? E depois vem consagração, crisma e tal. E quando a gente quer ser evangélico, faz um novo batismo. E a gente já tem a preparação e a consciência do que quer, né? Uhum. E quando a gente desvia, fica sendo um crente desviado, e retorna à igreja, ele renova o batismo? Bem, pergunta muito interessante e que muitas pessoas estão congregando e aí não sabem sobre isso. É muito importante essa pergunta, pertinente à vida cristã. Primeiro, respondendo sobre o batismo, quando a gente é criança, eu passei por ele quando eu nasci. Os meus pais, naquela época, seguiam o segmento religioso católico e eu fui batizado ainda bebê. Aquele batismo de molhar a cabeça do bebê e tal. E o padre, então, faz a celebração e assim por diante. Depois que eu me tornei adolescente, os meus pais conheceram o Evangelho, pessoa de Cristo, e foram então congregar e aprender da palavra de Deus, o plano da salvação, como está escrito. E então, quando eu tinha idade já para decidir e escolher o que eu queria fazer da minha vida nesse sentido, eu passei pelo batismo nas águas, como está escrito que aconteceu com o nosso Salvador, que é um batismo que tem que haver um mergulho, onde a água tem que cobrir todo o nosso corpo, como ele fez e como ele ensinou, e assim vem sendo feito até os dias de hoje. Esse batismo, segundo o que está escrito, depois da pessoa consciente fazer, geralmente a partir dos 12 anos, quem quiser batizar antes, não é proibido, mas a gente orienta a partir dos 12 anos que a pessoa já sabe discernir pelo menos o básico da vida, não é? Pelo menos o básico. E a partir daí a gente orienta a fazer esse batismo, porque a Escritura diz em Marcos 16, 15 e seguir, que quem crer e for batizado será salvo. Faz parte do básico da salvação. E o batismo simboliza também a morte da velha natureza, que significa o novo nascimento dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça, com Deus. E esse batismo é para a remissão dos pecados. Todos nós nascemos pecadores, independente de onde a gente nasce, no sentido da família que a gente nasce. A gente nasce debaixo do pecado, herdado dos pais. E a gente participa desse batismo para publicamente dizer: Senhor, eu estou reconhecendo que eu sou um pecador, uma pecadora, e eu quero renovar minha aliança contigo, quero reconciliar com Deus através de Cristo. Então esse batismo é para obedecer o que o Senhor diz, e aqui estará morrendo o velho eu, a velha natureza, e estará nascendo um novo ser humano pela fé, que vai viver a partir de agora segundo o que está
na nova aliança, no Novo Testamento. Esse é o novo nascimento. Terminando de responder, a irmã também na pergunta tinha uma terceira pergunta. Se quem batiza, mesmo esse batismo correto, de acordo com a Escritura, o batismo do mergulho nas águas, e se desvia, se afasta, para de congregar, quando volta, precisa batizar novamente, o batismo, aquele batismo continua valendo? Isso aí é uma questão opcional de cada um. Por quê? Se a pessoa voltar e crer que o batismo dela continua valendo, e ela quer entrar em comunhão, então ela só vai conversar com a liderança de onde ela congrega, e diante da congregação vai ser conversado que aquela pessoa quer entrar em comunhão, vai então renovar os seus votos, os seus compromissos com o Evangelho, e então, nesta reunião com a congregação, essa pessoa será colocada em comunhão. O seu batismo vale sim, e só é necessário orientação da Escritura uma vez na vida. Esse que é feito no mergulho das águas, depois que a pessoa é adulta e sabe escolher o que quer fazer. Agora, se a pessoa sentir desejo na sua alma de fazer um novo batismo quando voltar, porque por ela, pessoalmente, ela sente melhor, ela sente que vai ser melhor para a fé dela, nada na Escritura proíbe. Não está errado. Ninguém pode dizer que você não pode fazer. Pode. Depende de cada um. Mas entendeu? Então é opcional. Quem mais quer compartilhar ou fazer pergunta? Vamos aproveitar, meus irmãos. Tire suas dúvidas. Quero agradecer, eu quero falar também do pastor de ontem. Ontem eu senti uma coisa na igreja que eu muito me aprazia. Amém. Eu senti uma glória. Quem não sabe o que é aprazir, o aprazer é alegrar. Aí eu estava naquela hora que eu senti o toque do Espírito Santo, Amém. Abaixei minha cabeça e vi novamente por 2 vezes. Amém. Aquela pomba branquinha descer sobre a minha cabeça. Aleluia. Aquela pomba branquinha descer sobre a minha cabeça, tanto que ela desceu por 2 vezes. Amém. Amém. A pomba branca na Escritura significa, ela é um tipo, é uma figura que aponta para o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, mas aponta para ele, lembra ele. Aí eu me alegrei muito e senti, falei, Senhor, o que tu queres de mim que me diga agora? Aí eu fiquei assim, Jesus, eu senti o Espírito Santo falando comigo, eu fiquei comigo, falei assim, não deixa para amanhã eu falo. Hoje eu quero mais comer, né? Quero comer a palavra para que eu me sacio melhor. Amém. E o Espírito Santo disse bem assim para mim, o que eu quero ver ti é a sinceridade e a retidão com a minha palavra. Amém. Deus seja louvado. Que eu quero ver ti. Então, o que o pastor estava falando agora mesmo, sobre, muita gente pensa, fala assim, muita gente questiona, porque Deus não quer ninguém sadio. Deus não quer. Ele veio para os doentes. Aleluia. Porque os sadios não necessitam de médico. Então, se Deus fosse escolher as ovelhas sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, meu Jesus, estavam todo mundo perdido. Eu seria o primeiro que estava perdido. Eu também, eu garanto que eu não seria escolhido. Disso eu tenho certeza. Então Deus veio para quê? Para as ovelhas com mancha. Para quê? Para que se lave, amém, aquelas manchas se tornem alvo. Graças a Deus. Amém. E muita gente hoje, pastor, está deixando se elevar. Está deixando se elevar por poucas coisas. Está se deixando se elevar por poucas coisas e deixando a santidade de Deus e a pureza divina por pouca coisa, por meras coisas que não se edifica assim mesmo. Nós temos que buscar a santificação da nossa alma. Temos que ser sinceros com nós mesmos. Temos que obter um compromisso reto
Ou seja, Sim. nós temos que ter. E é só a gente que ganha com isso, a gente é o que ganha mais. Nós temos que ser sinceros e assim, abrir o nosso coração para que o entendimento entre e chegue até nós. O que eu estava pedindo hoje para Deus, eu pedi hoje. Falei, Senhor, limpa meus olhos. Amém. Senhor, limpa meus olhos. Para que eu venha enxergar a verdadeira purificação. Para que eu venha entender melhor de Ti. Amém. O que eu conheço de Ti ainda é pouco. Eu conheço pouco. E para não deixar, eu estava naquela hora que o pastor chegou, que eu estava vendo aqui, em 1 Timóteo 2, e 2 até o 5, que diz assim, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em todas a piedade, honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe muito, mais e mais também. Irmão Lúcio, graças a Deus. Quem quer compartilhar, fazer pergunta? Pastora Marta, quer compartilhar algo conosco? Vamos abrir. Então, por exemplo, as nossas irmãs, que eu ainda não aprendi o nome. Tu? Neide. Neide e a irmã? Marli. Aí tem paciência que eu aprendo o nome. Vocês, qual é a dúvida que vocês gostariam de tirar? Aproveite esse momento. Por exemplo, o que aparentemente impedem vocês de estar congregando conosco ou congregando onde vocês se sentirem melhor, onde vocês se sentirem acolhidas? A gente convida para congregar conosco porque é o nosso dever também. Me ajuda aí, mames. O que é uma guerreira, está aí lutando, convidando, andando atrás, mas não é obrigado a congregar só conosco. Onde tiver o evangelho verdadeiro, puro e simples, que os irmãos se sentiam acolhidos, que se sentiam apacentados, que se sentiam orientados por Deus através do líder, do pastor daquele lugar. A liberdade é essa. Agora, a nossa missão, enquanto servos de Deus, que temos o dever de anunciar essas boas novas, ensinar o caminho da salvação, e para nós, além de dever, é um prazer, uma alegria estar aqui, porque um dia alguém nos instruiu nesse caminho, nos apresentou essa porta, essa alternativa, que é o nosso Salvador. Nós queremos passar isso adiante. E queremos ajudar vocês e a todos a compreenderem o plano da salvação. Tirar todas as dúvidas para que vocês possam também somar nessas fileiras. Estar nessa caravana que está indo para o céu. E não significa o fato de vocês declararem que vai congregar conosco ou em outra comunidade, em outra congregação que vocês quiserem escolher, muita vontade, pode ser conosco ou não. Não significa que vocês vão ser perfeitas, porque nós não somos. Não significa que vocês agora vão se tornar pessoas santas e santos, que não erram mais, porque a gente ainda erra. Não significa que vocês agora vão ser aquelas mulheres ou homens que vai até nascer asa nas costas, ou aquela auréola assim, na cabeça que aparece nos filmes, em cima da cabeça dos anjos. Nossa, agora sim. Porque existe, infelizmente, no nosso meio, quando eu falo nosso meio, no geral, no povo chamado evangélico, crente, cristão. E a maioria não sabe a diferença entre crente, cristão, religioso, evangélico. Os irmãos congregam conosco que estão lá pelo menos há 3 meses, já aprendeu a diferença. Mas a maioria, infelizmente, ainda prega uma mensagem que não é essa mensagem aqui que está aqui escrita. É outra mensagem. É uma mensagem que eles querem chamar pessoas, convidar pessoas para vir para o nosso Salvador. Como nós lemos, já compartilhamos, o Lúcio também compartilhou, eles querem pessoas que venham e sejam perfeitas.
Não é o do nosso Salvador, não. Não é esse evangelho aqui, não. É aquele outro evangelho que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 1, verso 8. E diz assim, ó, se alguém, ainda que nós mesmos, falando deles, ou um anjo viesse do céu, anunciasse outro evangelho, diferente desse aqui, ó, que está escrito aqui, ó, diferente desse aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Novo Testamento todo, com exceção das profecias de Apocalipse, que é escatológico, todos os livros do Novo Testamento é baseado aqui, em Mateus, Marcos e Lucas e João, que é onde está o escrito, a revelação do Evangelho na pessoa de Cristo. Então, esse outro Evangelho, esse Evangelho que só quer pessoas santas, esse Evangelho que só quer homens e mulheres perfeitos, que só quer pessoa que não erra, só pessoas, como disse o Malu, sem mancha, só pessoa que está 100% sadio, só pessoa que anda assim parecendo pavão. Uau, a gente é maioral, a gente está por cima, nossa, ó, não é o Evangelho do nosso Salvador, não. É engano. O Evangelho dele, esse aqui, verdadeiro, veio para pessoas humanas e limitadas como nós. Pessoas que precisam dele. Pessoas que têm crise em casa, pessoa que tem crise no casamento, pessoa que é alegre e faz festa, pessoa que chora, pessoa que às vezes fica doente, pessoa que às vezes faz festa e pula igual pipoca, pessoa que visita outras pessoas, pessoa que alegra com os amigos, chora com os amigos, pessoas assim humanas, que depende dele para completar a obra. E depois de declarar, entregar nas mãos dele, ele é que vai trabalhar na vida de vocês, através do Espírito Santo, assim que tem sido, como trabalha na nossa, para ir completando a obra. Ele vai trabalhando. De uma maneira profética, o profeta Jeremias disse que nós somos como barro, como argila, na mão de Deus. E ele é o oleiro. Ele é o artista que trabalha com barro. E ele vai trabalhando e vai arrumando a gente. E ele tem um jeito especial de arrumar. Ele sabe o jeito de mexer, ele sabe onde mexer, ele sabe a hora que alivia a mão, que põe um pouco de água, ele sabe a hora que deve apertar, porque a gente, às vezes, a gente começa a ficar assim meio acomodado, meio assim, não, desse jeito tá bom, então tudo bem. Ele sabe o jeito de mexer, porque ninguém conhece melhor a gente do que ele. Então, dando essa ideia para vocês, eu gostaria de perguntar e deixar vocês falarem bem à vontade. O que é que, porventura, impede vocês? Eu sou católica, né? Mas eu vejo que assim, a palavra de Deus é uma só, né? Não é porque eu sou católica que eu vejo muitos que falam assim, eu não vou porque eu sou católica, não vou na, né? Evangelho. Então, assim, eu sou católica e acredito que a única salvação está em Deus. E Deus é um só, ele está em qualquer lugar, né? Então, assim, eu me sinto bem na minha religião, né? E até hoje, assim, eu ainda não senti vontade de mudar. Compreendo. Eu sei o que é certo, o que é errado. Eu faço coisa errada, né? Porque todos nós somos seres humanos e a gente sempre é. Tem as nossas limitações. Isso quer dizer que eu vou permanecer com ele, vou procurar sair dele. Isso. Mas que a palavra nos orienta a aprender com os nossos erros, procurar o máximo, não repeti-los, né? E seguir. Mas eu gosto, eu me sinto, eu venho, né? Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu me sinto bem. Amém. Muito bem, muito bem. A irmã Marli? Estou aprendendo, tá vendo? Irmã Marli, alguma dúvida, alguma coisa? O que é que poderia impedir a irmã, alguma coisa? Ou a irmã está congregando e tal, e eu não sei? Porque a informação que eu tinha até ontem é que a irmã não estava congregando de maneira assim, declarada, e de fazer parte de uma comunidade, de uma congregação. Não, por enquanto eu estou congregando ali com o pastor Demar, assim, sabe, mas eu ainda não... Tipo assim, eu estou visitando a igreja lá, ainda não decidi, mas eu estou esperando, assim, sabe, eu preciso de ter uma igreja para mim, assim, passar e ser membro da igreja. Até hoje ainda não decidi ainda, mas eu estou disposta a fazer isso. Estou buscando, eu preciso, porque, tipo assim, é igual eu estou mandando mais esse problema aí, mas, tipo assim, eu estou casada, né? Eu estou pedindo a Deus para o Senhor abençoar e fazer a obra na minha vida, que eu estou confiando, e Ele vai resolver meu problema, né? Aí, para me firmar na igreja, porque, tipo assim, a gente viveu um tempo e nós era só amigadas. Aí eu casei para me firmar na igreja e ser membro, né? Entrar em comunhão com a igreja, né?
para mim, que eu já sou batizada, né? Eu já tenho desde meus anos que eu sou crente, minha família todinha é crente. Então eu ainda não estou sendo membro da igreja aqui, porque eu tenho pouco tempo que eu estou aqui mesmo, não. Eu só tenho 10 meses que eu estou aqui. É isso aí. Eu conheço o Marcelo, né? Conheço. É o Livel? Rivelino. Ele esteve com a gente lá. Aí eu estou pensando, né? Eu nem sei Deus, eu quero que não na igreja. Até agora, eu sei que o Senhor está caminhando. Já. Amém. Então, não tem uma dúvida, uma coisa que você quer tirar, não. É esse processo. Isso que eu quero. Entendi. Entendo, graças a Deus, eu tenho bastante conhecimento na família. Amém. Porque depois você quiser congregar conosco os domingos, só me ligar, eu passo lá e levo você. Eu vou todo domingo. Amém. Né, pastor? Amém. Passo na porta lá, todo jeito eu passo, né? De Deus. A igreja pequenininha, mas é bem abençoada, né? Amém. E da igreja de pastoria, ou na terça, lá tem terça, no domingo, daí hoje ela também está lá. Aí a mesma me chamou, eu vou atrás. Nós reunimos quarta e domingo. Quarta e domingo. Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Graças a Deus, eu já conheço Jesus muito perto. A única coisa que está faltando é o firmar. Deus abençoar, porque eu vou te mostrar onde. Amém. Muito bem. Amém. Irmã Maria, quer tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, minha irmã Maria? Eu não estou dúvida aqui, você está falando, pastor. Eu tenho ontem, sinceramente, já vai contratar 3 meses, estou com uma carreira de clínica para casa, da clínica. 6 vezes que eu não tenho tempo nem de receber uma pessoa na minha casa, por causa da minha filha, né? Eu não sei se Sim. Então, ontem não está dando tão grande que eu falei assim, meu Deus, mas por que está adiantando mais que eu buscar Deus? Mas que eu buscar Deus, minha família direto buscando a Deus. Você vê que tem até fora do Brasil campanha pela minha filha. Direto, os pastores tudo estão orando, os padres tudo estão pedindo pela minha filha. E minha filha transformou. Um segundo, minha filha transformou em outra pessoa. Porque nem eu que sou mãe dela, ela não aceita falar com ela. Eu precisava falar com ela. Assim, aquela danura tão grande em casa, que quebra, treina, agride as pessoas, agredir as pessoas. Então, eu falei assim, gente, mas eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque tudo eu já tentei. Tudo, sabe? Eu busquei a Deus de novo, a força, minha família, meus amigos, tudo. E aí, quando foi dia de finados, eu saí daqui, que a minha família é lá de Caruaru. Eu sei que eu tenho uma neta, ela está com 7 anos. Ela disse assim, ela foi na frente. Aí ela ligou e falou assim, vó, a senhora me traz uns presentes para mim dar para o meu avô. Meu pai já está vestido meia-noite. A senhora me traz uns presentes para mim dar para o meu avô. Ela chama Mariazinha, da capital. Eu falei assim, mas que presente? Umas rosas. Eu falei, então tá, cedo eu vou levar essas rosas para aí. E a mãe dela foi levar a mãe dela também. Então, minha filha não falava com ninguém. Não conversava, só agredindo. Quando ela um mês, assim, que ela foi para a clínica, gritinho. Depois minha filha entrou assim num pânico e não dizia nada para ninguém. Aí, pá, nós deixamos ela na casa lá da dona de do meu pai, a outra minha irmã ficou com ela lá, vizinha, né? Como ela não tem assim, agredir as pessoas, aí a gente esperando o pessoal sair do cemitério para poder entrar. E a papazinha entrou, que essa coroa, uma coroa grandona. Ela falou assim, vó, ela falou assim para mim, assim, a saída dela, ela falou assim, vó, a senhora sabe que eu sou crente? Quando ela foi para Itaguari, né? A senhora sabe que eu sou crente agora? Aí eu falei, minha filha, mas que bom. Ela foi e falou assim, vó,
E aí ela pediu pra gente, ela entrou com a coroa dentro do cemitério. Ela chegou no túmulo, lá no túmulo, lá deu o túmulo da minha mãe, e o túmulo do meu tio, que eles são crentes, né, minha tia. E a minha mãe também. Ela entrou, separou e colocou assim em frente à imagem, o retrato da minha mãe e do meu pai. Aí ela virou para todo mundo e falou assim, gente, vamos fazer uma oração? Ela é pequena, ela era assim, pouca coisa. Mas livre. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração para os mortos, hoje para os mortos. Aí, sabe, não é porque minha neta não, mas ela é linda. Aí ela falou assim, vamos fazer oração, que hoje são dias dos mortos, então nós temos oração. Quer dizer para vocês que eu sou crente. E estava assim de jeito dentro do cemitério. Aí falou assim, todo mundo se conheceu. Aí falou que eu estava demandando Só para me tirar uma dúvida. A netinha que estava falando, convidando para orar em favor dos mortos, convidando os adultos que estavam lá vivos, os pais dela também estão congregando, também estão na mesma caminhada ou não? Não, a mãe dela fica trancada. Né? Mas ela Ah, sim, ok, tá, bom, ok. E o meu filho, eu ia para a igreja direto, mas acontece que a igreja não pode mais dar, porque ela grita. Aí, pegou e ela falou assim, vamos fazer oração? Aí ela pegou e fazer mais a outra, e a outra minha netinha, que também é com a mãe dele também. Aí ficava orando, assim, cantando um hino. Só que eu esqueço o nome do hino. Aí, quando ela vai saindo, que que eu saio atrás dela, que ela vai sair no cemitério, aí chegou aquele rapaz, sabe aquele rapaz que anda de camisa branca e assim, calça preta? Eles andam com uma pasta e camisa branca, não sei quem eles não. Os mormons também usam esse uniforme e tem uns outros também que eu esqueci o nome. Os mormons também. Então eles foram fazer visita no cemitério. Então eles encontraram as duas meninas, as minhas duas netinhas, uma estava de cá e outra de cá. E ela estava pelo buscar, trouxe, mas vocês são lindos, vocês são muito bonitos. Aí o Fábio abraçou ela, ainda ficou rindo, e falou assim, que Deus te abençoe, Tati. Ela falou assim, eu estou indo embora, porque eu vim fazer oração do meu avô, e minha mãe está doente, eu tenho que ir embora, para ficar lá para te pedir. Quando ela chegou na porta da casa da minha mãe, lá ela, um corredorzinho assim, que ela entrou, aí ela falou assim, vovó, e aí deu um clarão, veio uma luz, e minha mãe voltou. Aí ela voltou, ela fez almoço, passou. Ela pegou a panela, tanto de que ela tomando aqui assim, até que ela tomou um banho, fiz a gente levar ela no banheiro. Ela pegou a panela, fez almoço, o pessoal que estava lá e o pessoal que chegou, trouxe o que passa, fez almoço para eles, conversou com eles, só que assim, ela nunca passou pelo outro. Essa é a mãe da menininha. A mãe da menininha. Da Tatazinha. Da Tatazinha. E a Tatazinha foi uma luz que caiu na casa da minha avó, derramou no dente. Nós estávamos quase esse dia, ó, pra gente receber o dente. E porque eu sou uma crente, ó. Mas a palavra de hoje, a palavra de hoje falou sobre isso. Quando está cansado, né? Então Deus está presente. Quando você não der conta do Pai, aí é hora de Deus agir. Então é nesse momento que você está falando, que não sabe o que ele faz, que a palavra de Deus, você está buscando a Deus. Às vezes Deus está, através da sua neta, te chamando para fazer um conserto de uma maneira diferente. Aceitar, buscar e confiar. Eu acredito que é confiar. Aceitar, né? A Jesus em primeiro lugar e confiar nele que ele vai resolver. E Deus tem resolvido muita coisa na sua vida, do que eu estou de cara, porque sua filha esteve muito pior. A sua vida também esteve muito difícil. Dia de Natal, ela passou por um derrame e teve fazer operação. E Deus tem abençoado você nesse momento. Teve uns dias atrás que ela estava muito ruim, eu falei, orando a Deus, falando eu mesma, assim, falando por ela, né? Porque ela é uma amiga e irmã. Eu tenho ela como irmã. E eu tenho muito carinho por ela, né? Então eu oro, falo, Deus, dá uma saúde para a Maria. Parece que assim, a coisa de multiplicar na casa dela,
que é um problema, vem outro. Então agora eu estou confirmando você, porque está cansada, então é hora de entregar a sua vida a Jesus e confiar nele. Porque o fardo é pesado para nós, e quando ele está pesado para nós, só Jesus pode nos aliviar. É muitas dificuldades que a gente passa na vida mesmo. Hoje estava conversando com a Dalva do carro, né, Dalva? Eu falei assim, não tem ninguém nessa face da terra que não passa por dificuldade. Mas quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Deus, parece que passa tão leve. A gente tem uma compreensão, tem aquela tolerância. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem confiança que Deus age por nós. Quando nós dá conta, é hora de Deus agir. Amém. Até gostaria que o senhor lesse um capítulo para me ver como que foi. Que até agora eu já falo assim, de nada, sabe? A sua netinha? Assim, só pra minha netinha, minha filha, eu gostaria que o senhor lesse um capítulo na Bíblia para mim, sabe? Porque eu estava em um desespero muito grande. E Deus falou de me falar com a minha neta, para me dizer essa coisa. Aí o que acontece? Aí eu vou assim, não sabe pegar assim, boba, sem saber como assim, uma estrada, para onde você vai? Eu fiquei boba assim, na costa parada olhando. Olha, irmã Maria, Deus tem umas maneiras de falar conosco, em muitas situações, diferente da maneira do ser humano falar. Às vezes a gente quer falar de uma maneira e tem uma didática, uma forma de falar, às vezes muito racional, muito comum, muito simples, mas Deus fala de muitos meios, às vezes meio diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu preciso esclarecer para a irmã, antes da gente ler um capítulo, até desejar um capítulo para a irmã passar para a sua netinha abençoada, Tatá. É Tatá mesmo? Tatá. Muito bem. Agora tem uma coisa, que ela falou isso na simplicidade dela, então isso dela não será cobrado e não tem como fazer nenhum juízo sobre ela nesse sentido. Por quê? Porque ela é uma criança, ela não sabe julgar isso ainda, ela está ouvindo informações de um lado de onde ela está indo congregar e está ouvindo. Então ela está com aquela disposição, aquela boa fé, eu sou crente, vamos fazer uma oração e tal, enfim. Por outro lado, ela convidar para orar pelos mortos é um equívoco, é um erro, porque de acordo com a Escritura, após a morte não há mais nada que se possa fazer. O que nós podemos fazer e devemos fazer uns pelos outros é enquanto a gente está vivo. Porque enquanto está vivo, tem possibilidade dessas pessoas, qualquer um de nós, seja a crise que estiver passando, problema de saúde que foi, nós podemos enfrentar. O fato de estarmos servindo a Deus não significa que nós estamos isentos de enfrentar uma enfermidade. Agora tem uma diferença, mas a Eunice falou, a gente não enfrenta sozinho. A gente não enfrenta com desespero, porque a gente sabe. Se viver, como disse o Paulo, para nós o viver é Cristo. Porque nós sabemos com quem nós estamos vivendo e quem está nos guardando a vida e a nossa casa. E se morrer, para quem está com a convicção em Deus através de Cristo, o morrer para nós não é prejuízo. Não é algo de dizer assim, eu morri, agora para mim foi um prejuízo, é ruim. Não. Quem entende o plano da salvação está convicto da sua salvação em Cristo. O morrer, está escrito que é ganho nesse sentido. Por quê? Porque se a gente passar para a eternidade, eu não estou querendo dizer com isso que eu quero morrer hoje. Se depender de mim, minha vontade humana, eu quero ver meus filhos crescer, eu quero ver meus filhos casar, eu quero ir para o céu, os netos, eu quero ir para o céu no arrebatamento. Se depender da minha vontade. Amém. Maravilha. Agora, se Deus, vendo no futuro, que Ele conhece o futuro, que há o risco de eu me perder na trajetória da vida, eu prefiro que Ele me prepare e me leve. Por quê? Porque a eternidade é muito maior do que essa vida passageira aqui. É assim que está escrito. Mas vale uma pessoa ir para a eternidade salva, seja por um acidente, seja por um avião caindo, seja uma enfermidade física, seja o que for, mas salvo. E a gente poder, quem ficar, poder falar, eu sei que ela ou ele, essa pessoa
está garantida com Cristo, que a palavra diz, e nós cremos pela fé. E nós vamos encontrar com ela um dia, com ele um dia. E seja a maneira que foi o corpo físico, se foi faltando pedaços, se foi o que foi, ou foi bonita, arrumadinha. Algumas pessoas, é impressionante. Eu já fui em muitos cultos fúnebres, despedir de um corpo. Tem pessoas que ficam bonitas no caixão, que morrem, e o semblante fica de paz. Não parece que está dormindo, é verdade. Gente, você vai vendo assim, você pensava que não está morto, não, você pensava que está dormindo. Pois é. Tipo anjinho. Então, seja a maneira que passou, num dia nós seremos ressuscitados. Todos nós encontraremos diante de Deus. E quem partiu salvo, todos nós estaremos juntos para sempre. Então, uma primeira coisa é essa. Uma outra coisa é o seguinte. Vale para a irmã, vale para todos nós, e vale também para a irmã Neide. Irmã Neide, eu preciso dizer uma coisa para a irmã, que é importante para todos nós saber, ter claro, que Jesus Cristo não é religião. Existem alguns segmentos que às vezes deixa isso ficar parecendo que não é. E eu quero dizer para a irmã que eu já fui membro da religião católica de maneira firme, de maneira declarada, por 3 anos. Eu fui seminarista católico na época do bispo Dom Tomás, na diocese de Goiás. Não sei se tu já ouviu falar sobre ele. Ele foi um homem muito bom no sentido de trabalho humano, social, de trabalhar com o pobre, um ser humano espetacular. No tempo do bispo Dom Tomás, na diocese de Goiás, que atualmente, se não tiver mudado do ano passado para cá, é o Dom Eugênio, mas no tempo que eu estava no seminário era o Dom Tomás, eu morei no seminário junto com os padres e com os monges da Ordem de São Bento. Então eu frequentava, estudava com eles e ia ser padre. Inicialmente o plano era esse. Mas quando eu entendi o plano do Evangelho, o plano da salvação, eu entendi que o nosso Salvador não é religião nem católica, nem evangélica, nem espírita e nenhuma outra. Ele não é religião. Ele é um plano de salvação, ele é uma pessoa, ele é o caminho. E por que eu deixei o segmento católico e me liguei a uma igreja cristã, que a maioria chama de igreja evangélica? Ainda não compreenderam a diferença entre evangélico, crente, religioso e cristão. Mas por que eu me liguei a uma igreja, uma congregação cristã? É porque os padres são ruins? Não. Eu tenho amigos lá até hoje. Pessoas como ser humano maravilhoso. Amigos meus. Pessoas que eu devo gratidão. Pessoas que quando a gente encontra, a gente abraça, gostoso. Tem a oportunidade de almoçar junto. É uma amizade muito boa. Agora, diante do plano da salvação, minha irmã Neide, nós não podemos permanecer num caminho que apoia alguma coisa, seja uma ou mais, que contraria, que está diferente, que desobedece o que está escrito no plano de Deus. Por exemplo, para ser um sacerdote católico, um padre, ele não pode casar. Na Escritura não proíbe casamento. Pelo contrário, o casamento é um plano de Deus. Isso foi uma das coisas que começou a abrir a minha mente na época. Eu estava no 3º ano, eu era noviço. Eu ia fazer os votos no ano seguinte. E depois de um ano fazendo os votos do noviço, ia para o 4º ano. No 5º ano eu poderia fazer os votos solenes. Celibato, pobreza, viver em comunidade, etc, etc. Outro ponto que é muito forte, que nós devemos estar atentos, que também mexeu muito comigo, e quando eu fui conferir na Escritura, eu tive que tomar uma decisão. A palavra de Deus, e Deus, proíbe a gente depositar a nossa fé em qualquer tipo de imagem, em qualquer tipo de objeto, em qualquer tipo de artefato, seja que seja feito da terra, de ferro, de madeira, o que for. E a imagem seja de ser humano, seja de seres vivos da água ou do ar, seja peixe, ser humano ou ave. É proibido. Isso é proibido, é pecado.
E na lista dos pecados que leva para a perdição, um dos pecados que leva para a perdição, que está na lista em Apocalipse 21, 8, 22, 15, é a idolatria. Então, infelizmente, os meus amigos, pessoas que eu amo, e que me amam de lá, eu tenho amigos lá que me amam. E eu amo, eu os amo. Não só com amor cristão, mas amor de amizade, que a gente tem uma história junto. Infelizmente, eles participam de um segmento que permite as pessoas participarem de idolatria. Eles vendem imagens de escultura para as pessoas. Eles permitem festas, como, por exemplo, de Aparecida do Norte, a de Trindade, que o centro da festa não é o nosso Salvador. O centro daquela reunião não é a mensagem salvadora da cruz na pessoa de Cristo. Então, entre outros motivos, esses me levou a tomar essa decisão. E para sermos salvos, não depende de padre, não depende de pastor, não depende de nenhuma religião. Nós dependemos de Cristo. Agora, para alcançarmos a salvação, nós precisamos, como está escrito em Mateus 10, versículo 32 a seguir, nós precisamos confessar a Cristo publicamente, dizendo: eu recebo, Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Preciso falar isso em público, diante de testemunho. Depois, é preciso nós congregarmos onde anuncia a palavra de Deus como ela está escrita. O que proíbe, a gente diz que é proibido. O que ela diz que não é proibido, a gente diz que não é proibido. Depois, é preciso batizar nas águas, ou mergulho nas águas, como o nosso Salvador foi batizado e ensinou. Depois, é preciso, depois da gente aprender isso, a gente, dentro das nossas possibilidades, com as forças que a gente puder, a gente passar essa mensagem para outras pessoas. Esse é o plano da salvação. Então, primeiro, ele chama: vinde a mim todos, que está cansado, oprimido, com algum problema e tal. Ou quem está sentindo bem também, vinde a mim todos. O primeiro convite é para todos. Depois ele chama quem está cansado, oprimido, então é todos. É preciso a gente vir, participar desse plano, segundo está escrito. Depois congregarmos onde anuncia a palavra dessa maneira. Nós não devemos congregar onde anuncia e prega diferente do que está escrito. Senão a gente vai tornar-se cúmplice do erro. Vocês estão me entendendo, minhas queridas e amadas de Cristo? E a alma de vocês é preciosa, tem o mesmo valor da minha, tem o mesmo valor da de todos. E a mesma maneira, para mim, adquirir a salvação é para vocês e para todos. Então o plano da salvação é esse. Então, por esses motivos, eu saí do segmento católico e vim para uma congregação cristã, onde durante anos servi a Deus, ouvindo, participando, como aqui e tal, e depois senti o chamado na minha vida, que não é fácil, não tem só alegria, não tem só festa, tem alegria, festa, choro, lágrima, tem todos os momentos. E aceitei o desafio de ser obreiro, de ser pastor. Fui estudar, fui me preparar, fiz uma faculdade relacionada a esta área, me preparei, auxiliei, aprendi e ainda aprendo com quem tem mais experiência que eu, e estamos servindo a Deus, servindo as pessoas, servir a Deus, servir as pessoas. Não é? Anunciando o plano da salvação. O plano da salvação é esse. Jesus Cristo não é religião. Ele é o único caminho e a porta da salvação. E nós devemos congregar onde anuncia dessa maneira, e o que aqui diz que é pecado, onde a gente congrega, tem que dizer que é pecado. E o que não é pecado, onde a gente congrega, tem que dizer não é pecado. Vocês entenderam? Então, amém. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Com muita liberdade. Qual foi a primeira igreja que foi fundada no mundo? A primeira igreja que foi fundada, ela está escrita em Mateus capítulo 16. Essa foi a primeira igreja que foi fundada na face da terra. Na verdade, não foi só a primeira. Ela é a única igreja que existe no planeta Terra. A única igreja que existe aqui, verdadeira, é essa que está em Mateus capítulo de número 16. Jesus, os discípulos estão conversando com ele, perguntando a respeito disso, tal. E o nosso Salvador está
conversando sobre isso, pergunta aos discípulos, dizendo assim: quem que os homens dizem que eu sou? Aí eles começaram a responder. Vamos chegar onde está a resposta para a sua pergunta, que é muito boa, muito boa. E que quando eu estava no seminário católico, eu pensava que a igreja primeira era a igreja católica. Mas nós vamos chegar lá. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir. Aí chegando os discípulos perto dele, o nosso Salvador perguntou: quem que os homens, as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a responder dizendo assim: há quem diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias. Disse-lhes ele, Jesus disse: e vós, perguntando vocês, apontando para nós, igreja, vocês dizem que eu sou quem? Aí no versículo 16, aí agora. Aí Simão Pedro respondeu, que é o apóstolo Pedro, depois foi conhecido como apóstolo Pedro, respondeu, versículo 16. Pedro respondeu e disse: tu és, apontando para Cristo, tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. E Jesus respondendo disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne, e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que estudando o contexto todo aqui, não perceber, esta pedra é Cristo. Ele é a pedra da esquina, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é a pedra que é o pilar da salvação, Cristo. Mas Pedro significa, no seu nome no original, fagulha, pequena pedra. Isso é o significado do nome Pedro. Aí Cristo diz: e sobre essa pedra, apontando para mim, para Cristo, eu edificarei a minha igreja. Está aí no versículo 18. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, a primeira igreja, é essa igreja que é a igreja dele. E essa igreja manifesta na sequência no livro de Atos. Não temos tempo suficiente para entrar em tudo, mas a igreja verdadeira e primeira é essa aqui, que foi fundada por Cristo. Ele, o Cristo. E ela não tem nome. Ela é uma igreja sem nome. Ela é uma igreja composta de homens e mulheres, como foi no início pelos apóstolos, homens e mulheres seguidores de Cristo, homens e mulheres pecadores, porém arrependidos e reconciliados com Deus em Cristo. E depois, em Atos Apóstolos, essa igreja começa a reunir, e ela vai se expandir na obra missionária, e vai para todos os lugares, a gente percebe nas cartas de Paulo, depois para outros países, depois até chegar em nós. No Brasil, por exemplo, chegou o segmento que nos alcançou, chegou aqui em 1909, 1910, entre outros missionários. Então a igreja primeira, primitiva, é essa aqui. E ela não tem nome. Agora, existiu, depois de Constantino, o imperador romano, eu vou resumir o máximo para tu entender, que eu estudei muito sobre isso quando eu estava no seminário católico. Um imperador romano chamado Constantino, por volta do ano 324, depois que o nosso Salvador tinha ido para o céu, ele estava em decadência no seu governo político. E ele percebeu que o segmento que mais cresciam era os seguidores de Cristo, os que eram chamados de cristãos. Eles não foram chamados de evangélicos, nem de crentes, cristãos, porque a palavra cristão, no original, significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. É alguém que imita Cristo. Então foram chamados cristãos. Esse povo, esses homens e mulheres, eles iam até morrer, mas não negavam Cristo. Eles eram jogados com a família, com os filhos, com o bebê no braço, no Coliseu Romano, para os leões comerem, e não negavam a fé. Se negassem, eram livres. Então ele percebeu que esse povo estava crescendo muito, tinha uma força muito grande. O que ele fez? Ele ia perder o poder, porque Roma estava rejeitando, e os pares dele no Senado romano não queriam mais no Império. Constantino, muito inteligente, muito capacitado em estratégia política de guerra, falou: eu vou me converter, entre aspas, ao cristianismo e vou trazer, aspas, a igreja para dentro do Império. E a partir daí ele declarou-se então cristão. E os líderes da igreja da época, os remanescentes dos apóstolos, que tinha passado para a segunda geração, os primeiros apóstolos tinham morrido aí, cerca de 100 anos depois, o último foi João,
na ilha de Patmos, que recebeu a revelação do Apocalipse, os outros foi martirizado. Então, o que ele fez? Ele traz a igreja para dentro do império. E começa agora, infelizmente, a haver uma mistura entre a igreja verdadeira e única na terra com a política. E a partir daí nunca mais parou. Constantino, então, assumiu, depois de alguns anos, a liderança da igreja e se declarou Papa. Não existe a palavra Papa na Escritura. Ele se declarou Papa e disse que Pedro foi o primeiro Papa. E também é um engano, porque Pedro era casado. E para ser Papa precisa ser antes padre. Para ser Papa, antes de ser Papa, precisa ser, depois de padre, precisa ser cardeal. Depois de cardeal, precisa vencer uma eleição no Vaticano, em Roma. Então, e é proibido, um dos votos que é feito é o celibato. Ele não pode casar. E Pedro era casado. Está escrito no Evangelho que Cristo curou a sogra de Pedro. E outra coisa, era impossível, até mesmo na questão de tempo e espaço, Pedro ter sido o primeiro Papa, porque quando Constantino uniu-se com a igreja cristã, essa igreja verdadeira, a única, a primeira, a única verdadeira, Pedro já havia morrido. Pedro já tinha sido martirizado. Então, é impossível de todas as maneiras, na lógica, na ciência, no espiritual e assim por diante. Mas Constantino tirou vantagem disso. E a partir daí, ele foi um dos imperadores mais poderosos da história. E durante séculos, a Igreja Católica ficou conhecida como Igreja Católica. Só que, na verdade, é uma instituição. Como tem também a instituição evangélica, com o nome de Assembleia de Deus, com o nome Batista, etc, etc, etc. Agora, a Igreja verdadeira... Oi? Está havendo uma coisa assim, eu não sei te falar como que é, uma relação inteligente que está pelo motivo da igreja, dos evangélicos, né? Da igreja cristã, está crescendo demais no Brasil e no mundo, eles estão fazendo um estudo para unificar a igreja. Claro, é comunismo, está no Apocalipse, nós estamos estudando sobre isso, vai chegar nesse ponto. Quer unir a igreja cristã com a igreja católica. Só que essa igreja verdadeira, essa da Escritura, a igreja cristã, que segue a base da Escritura, essa não unirá. O que vai unir segmento evangélico, um grande setor evangélico vai unir, um grande setor católico, ortodoxo, espírita, etc. Por quê? Porque para eles, o projeto é a paz e o reino aqui na terra. E para alcançar essa paz e esse reino aqui na terra, precisa de unir. A política do mundo tem que ter um governante. A moeda do mundo tem que ser uma só, para não ter essa crise de um produto que aqui vale X, lá fora não vale vice-versa. Vai unir, vai ter uma moeda só. Tudo isso está na profecia do Apocalipse que nós estamos estudando. E é preciso unir as religiões. Que já está sendo trabalhado e que chama ecumenismo. Você mistura vários segmentos num lugar e ali eles dizem que concordam. E quando sai dali, às vezes um dia não concorda com ele, lá que não pode isso, lá pode, mas para acontecer esse plano vai ter que unir todos. Agora, terminando, porque do horário, eu quero perguntar para a irmã Neide. Irmã Neide, ficou claro essa primeira ideia de resumo? Eu já pensei como tu também fiz. Tu pode ler Atos dos Apóstolos, vai ver a continuidade desse Mateus 16, e tu vai ver como é que foi a igreja primitiva, a igreja primeira. E tu vai perceber ao longo da história que essa igreja ela é única na Terra. O nome que a gente põe na placa, igual a gente tem, Igreja Missionária Comunidade Deus Vivo, ou Comunidade Deus Vivo, é só uma maneira de identificar o nosso grupo, a nossa comunidade, como um lugar que a gente reúne. Só que essa igreja aqui verdadeira, ela não chama Comunidade Deus Vivo. Ela não chama Assembleia de Deus. Ela não chama católica nenhum outro nome. O nome dela é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É aqueles que seguem e obedecem o que está escrito. Esse sim, o nosso Salvador um dia vai chamar todos. E não é só de um lugar. Nem todos que estão congregando, que estão indo num lugar, numa religião, vai, claro, sem dúvida. Agora, nós devemos ter claro que onde nós
Para estarmos dentro desse plano da salvação, nós precisamos estar onde é ensinado e pregado conforme está escrito. Entendeu? Nós não podemos estar congregando em um lugar que está contrário ao que está escrito. Então, entre os que estão pregando conforme está escrito, Deus que nos conhece e que sabe da nossa sinceridade, da nossa dedicação na causa, com todos os nossos pecados, eu sou pecador ainda, mas você não tem ideia. Mesmo assim, Ele sabe da minha vida e da sua. Quem é sincero está tentando melhorar a cada dia, está tentando contribuir no que pode para o rei, para a causa, para outras pessoas também compreender isso. Como um dia eu compreendi, como vocês estão tendo a oportunidade de compreender e vamos passar adiante, porque só assim nós vamos poder ganhar a nossa reconciliação com Deus através de Cristo, sermos abençoados e estender isso para a nossa família, amigos e assim por diante. E o principal de tudo, eu termino aqui, a salvação é o tesouro maior que nós podemos alcançar nessa vida. Porque essa vida é muito rápida, é muito passageira. A Escritura diz que ela é como um sopro. Ela é como uma flor que nasce, é a flor tão bonita quando ela murcha e cai, volta para o pó. Então, nesse período que nós estamos tendo a oportunidade, devemos escolher o caminho correto, congregar onde anuncie e pregue de acordo com o que está com a palavra. E onde nós podemos sentir apacentados de acordo com a palavra. E assim, perseverarmos, porque assim nós seremos chamados por Ele um dia. Esse é o caminho da salvação. Amém? Amém? Então vamos seguir em frente. Quero convidar todos a estar de pé e perguntar se algum de vocês querem hoje fazer, depois de compreender mais essa parte do plano da salvação, porque eu não posso terminar sem fazer esse convite, senão eu fico devendo. Aí depois eu não durmo de noite, porque o Espírito Santo que age na minha vida e na sua, e nos visita, ele age na nossa consciência, quando a gente deita, às vezes põe a mão assim, e fica olhando para cima, e pensando um pouquinho do outro, e ele vem e ele age na nossa mente, na minha, na sua. Então eu preciso fazer esse convite, mas você que não convidou. A culpa é sua. Então eu quero perguntar, alguns de vocês querem fazer esse compromisso hoje, declarar publicamente da maneira que está escrito, eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida e vou congregar com vocês ou em outro lugar, onde vocês sentirem melhor, onde anuncie e pregue de acordo com o que está escrito aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento. Esse é o plano da salvação. Esse é o único caminho para nós termos a certeza da nossa salvação. Vamos continuar limitados? Vamos continuar com risco de pecar? Sim. Mas se fizermos isso, Deus completa a obra. Ele completa o que falta. E se qualquer um de nós, fazendo isso, passar para a eternidade, seja da maneira que for, nós vamos para o paraíso, assim, e depois vamos morar para sempre com Ele. É a única forma. É esse o caminho. Algum de vocês querem fazer isso hoje? Amém? Você quer? Amém. Vamos orar para a irmã Neide. Quer fazer? A irmã Neide. Assim, eu já resolvi meu batismo, né? Quando eu fiz a primeira comunhão, então eu já declarei para Deus, né? Muito bem. E aí eu procuro seguir assim. Ok, muito bem. Mas através do ouvido também, igual o pastor falou, eu também da católica. Até resgatei eu tenho. Então, mas a gente só muda também o coração através da palavra, né? A gente vai ouvindo a palavra, o Senhor vai tocando em nossos corações, né? E aí pode haver a mudança, né? Então, é através da palavra. Mas eu não mercado assistindo, mas assim, através do ouvir, né? Romanos 10:17. Até bem, tu ouviu ouvir da pregação da palavra. A gente vai transformando isso. Eu também já, eu estou falando. Eu me lembro porque eu já fui de currão, porque eu já fui inimigo de pastor. Rapaz do céu! Eu fui 40 anos católico. Eu nasci no lar católico. Meus pais, meus avós eram acreditos. E na missa, já fui pro chaveiro de terça há 2 anos. Eu puxava terça, elas madrugavam. Quando tinha assim, festa de folia de reis, igual teve a Maria, já fui muito. Faz aquelas novenas assim, aí eu ia lá e boda por Deus, tirava as farturas. Tirava a
pastor. Eu não entendi. Mamãe, tu? Não, eu sei. Por caramba, não entendi. Eu sei que eu tava falando pra ele, entendi. Eu fiz no desespero, negócio da medicina, sabe? É hora do técnico. Gente, mas continua com nós. Vamos continuar. Continua com nós. Vai trazendo qualquer dúvida, pode anotar, eu não ajude. Eu acho um prazer poder compartilhar. Pode trazer as coisas. Tatazinha, quis dizer para você, Maria, eu senti no coração e vou falar. Amém. Porque a Tatazinha quis dizer para você que ela era evangélica e queria que todos fossem. Amém. Ela incluiu quem? Incluiu você. Amém. Ela incluiu você. Ela quer que você seja sincero e aceita Jesus como seu único suficiente salvador. Porque a visão que a menina estava tendo, ela estava tendo em você. Porque você é o espelho da casa. Você é o espelho da casa. A mãe dela melhorar. Não, se você esperar isso, Jesus pode vir hoje e você vir. Mas eu estou esperando para chegar com ela na igreja e a menina e aceitar Jesus, nós três. É isso que eu estou esperando a melhora da minha filha. Minha filha já está ganhando a melhora, porque ela já fez almoço, ela fez bolo para todo mundo, né? Agora pense a respeito de uma ideia que se pensando durante essa semana, talvez se tu vier e unir com a sua neta, que está sendo usada por Deus, pelo Espírito Santo, pelo momento do experimento. Se tu vier, é uma força mais, é uma pessoa mais, porque tu é um referencial na família. Tu é uma pessoa que muita gente olha. Eu sei porque eu vivo isso na minha vida. Entende? As pessoas que gostam da gente, as pessoas que respeitam a gente, quando a gente toma uma decisão importante como essa, as pessoas querem ouvir a gente. Eles querem saber por quê. Isso faz diferença. Vamos orar para o nosso irmão. Eu quero convidar a pastora Marta para abraçar a irmã Marli, e vamos orar por ela nessa hora. Ela está renovando a aliança dela com Cristo publicamente, da maneira que está escrito no Evangelho, e vamos agora, nesse momento, não vamos pedir por nós, vamos pedir por ela e para Deus agir nas causas dela de maneira extraordinária, de maneira que o ser humano não tem nenhuma possibilidade, é para ele, nós vamos clamar para Deus agir nessa área, confortar ela, renovar ela, agir no que ela apresenta, nos sonhos dela, segurar na mão dela, levantar mais e mais pessoas junto conosco e ao redor dela, para ajudar ela, para estar em todos os sentidos com ela. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa hora. Está aqui, Senhor, diante de nós e diante do Senhor, a tua serva, a tua filha, que eu chamava de Marli. Ó Deus, o Senhor tem a história dela na sua mão, tem a da mão, a vitória na mão. Ai, meu Deus, ela está tentando em tudo. Que ela é o Senhor. Ó Deus, age na vida dela. Que o Senhor esteja à frente dela. Que o Senhor esteja trazendo, Pai, a solução, fazendo na vida dela a sua vontade completa. Realizando, Senhor, os milagres necessários, fortalecendo a vida dela. Que o Senhor possa estar, Pai, derramando a sua graça, seu amor, multiplicando a vida dela, no coração dela, a alegria, a graça. Ó Deus, que na vida dela haja, Senhor, brilho da sua graça, que ela receba algo do céu nessa hora, e que a vida dela mude para melhor, que a vida dela transforme para melhor, que ela receba mais força, que ela receba mais virtude do Senhor, que ela receba mais sabedoria, que o Senhor abra as portas para ela, que o Senhor visita as pessoas que ela ama, que o Senhor age onde ela mora, que o Senhor age e abençoe muito mais as pessoas que amam ela também, que ajudam ela. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor aguarde, ó Deus, que nessa hora o Senhor pode estar renovando a vida dela, ó Pai, da planta dos pés, a cada fio de cabelo, que o Senhor tem contado até da nossa cabeça, o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo na vida dela, pelo poder da fé, pelo poder da palavra, ela está entregando totalmente na tua mão. Ó Deus, ajude-a, concluir o projeto,
Continua, Senhor, ela, nos sonhos, na família, em todas as áreas. E nos ajude, Senhor, a amá-la ainda mais. Nos ajude a acolher, Senhor, ela voltada, em todos os momentos. E que ela, Pai, não se desfaleça. Que o Senhor aguarde a ajude e levante as palavras para ajudá-la nesse caminho. E que ela persevere até o final. Porque assim ela receberá as mais escolhidas bênçãos do Senhor sobre ela e sobre os dela, em nome de Jesus. Receba algo do céu agora, em nome de Jesus, e receba um abraço gostoso da pastora Magda e das outras irmãs que estão aqui, como se fosse abraçado pelo próprio Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. Quem recebe essa palavra como vida de Deus diz amém. 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 A minha vida Jesus já transformou, eu posso te salvar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Amém! Aleluia! Vai ser bom assim pra cá, gente!